Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa e lembrar que, efetivamente, o trabalho é enorme, o trabalho que temos pela frente, mas, ao contrário do que o Sr. Presidente disse há dias em Castelo de Vide, que lhe parecia impossível que isto possa ser fechado a breve prazo, eu utilizava aqui a máxima do Leonardo da Vinci: acredite no impossível, não acredite no improvável. Portanto, vamos tentar acreditar no impossível, tendo em conta a limitação das datas, porque isto é uma matéria de facto importante e nós acreditamos que vale a pena, portanto, avançar com ela. Pegando nas matérias essenciais, na questão estruturante tem a ver com o processo de centralização, e essa é a medida âncora que nos deve empenhar hoje aqui, pelo menos na perspectiva do PSD, nós entendemos que, de facto, descentralizar, e é aquilo que estamos a falar nesta fase, descentralizar para os municípios é, de facto, fundamental por diversos aspectos. O primeiro aspecto são as pessoas, é aproximar o poder das pessoas, o serviço das pessoas, é permitir também um reforço da democracia local, é permitir também mais eficiência no serviço, porque acreditamos que as autarquias também gerem de forma mais eficiente os serviços públicos. Acreditamos nisso, por isso acreditamos no processo de centralização. Aliás, o PSD é caracterizado como um partido centralizador de longa data, portanto, temos um longo historial sobre essa matéria, portanto, é uma área que nos envolve, que nos motiva fortemente. E também o PSD é um partido de poder local, tem tido sempre grande implementação do poder local e entende que o poder local tem feito um grande trabalho, deve fazer um grande trabalho. E quando falamos de poder local, falamos das autarquias locais, falamos das câmaras municipais e falamos das juntas de freguesia. Portanto, o PSD, já quando estava no governo, tinha uma ambição reformista nesta área e tinha um conjunto de propostas e iniciativas, até de projetos piloto que desenvolveu ao nível da transferência de competências, que elas foram sendo desenvolvidas. E acreditamos e estamos disponíveis para que essas iniciativas continuem e possam ser materializadas na prática através de diplomas legais. Por isso, o nosso envolvimento nesta discussão e um envolvimento muito franco, sem quaisquer pruridos, sem quaisquer tabus sobre aquilo que deve ser o processo de descentralização. Mas, efetivamente, o PSD tem muita ambição sobre esta matéria, tem mais ambição sobre esta matéria. E não nos inibiremos nunca, e naturalmente, de apresentar aquilo que são as nossas ideias, as nossas propostas, as nossas motivações, as nossas ambições. Temos estado empenhados nisso, fizemos-lo neste processo legislativo, até consideramos que deveria ter andado mais rápido, portanto, há um ano atrás que este processo deveria estar concluído, portanto, era o programa do Governo, não foi, mas cá está o PSD envolvido para que este processo possa andar com a rapidez que merece. Por isso, Sr. Ministro, nós envolvemos nesta discussão, fizemos um acordo com o Governo no sentido de que o processo da descentralização pudesse andar com um calendário correto, ajustado à realidade e também respondendo àquilo que são as necessidades, nomeadamente às motivações que os próprios autarcas têm. E entendíamos que para esta primeira fase haviam 4 aspectos fundamentais para que isto pudesse funcionar plenamente. Primeiro, o desenvolvimento, aquilo que já o Sr. Ministro referiu aqui a Lei Quadro de Descentralização de Competências. Mas também era fundamental que nessa Lei Quadro, onde estão inscritas todas as competências e que vão passar, ou as novas competências que passarão para os municípios, era fundamental, na nossa perspectiva, que surgisse também aqui uma alteração significativa ao nível da revisão da Lei das Finanças Locais. Portanto, nessa perspectiva, eram 2 áreas que tinham que andar em simultâneo e têm que andar em simultâneo também aqui na Assembleia da República. Em paralelo, também entendemos que deveria andar aquilo que são os decretos regulamentares, aquilo que é a negociação com a Associação Nacional de Municípios. Na nossa perspectiva, não fazia sentido nenhum nós estamos aqui a apresentar ou aprovar propostas legislativas, nomeadamente a Lei Quadro e também a revisão da Lei das Finanças Locais, sem que houvesse um entendimento com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, este entendimento para nós era crucial, era fundamental para que este processo pudesse avançar plenamente e, naturalmente, o envelope financeiro. E é sobre isso que eu gostava de colocar algumas questões concretas ao Sr. Ministro, para já nesta fase. A primeira era, porque os portugueses estão a ouvir, portanto, o nosso debate, ou irão ouvir o nosso debate, e querem perceber quais são as áreas em concreto que estão a ser
descentralizadas, quais são a ser transferidas para as autarquias, para que os portugueses possam conhecer concretamente aquilo que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva. Dá a palavra ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Silva, pelas questões que formula. Eu julgo que todos aqueles que acreditam na democracia local, que acreditam que a aplicação efetiva do princípio da subsidiariedade, o cumprimento da Constituição, que nos estabelece um objetivo de valorização da autonomia do poder local e de descentralização democrática da administração pública, todos os que comungam desses princípios acham que é chegada a hora não de nos lamentarmos de momentos em que nos perdemos às vezes ou em dúvidas múltiplas ou na preocupação de, por tudo resolver, ficarmos muito aquém daquilo que deveria ser concretizado e devemos estabelecer, e por isso esta reforma tem uma dimensão de profunda reforma da administração pública e o Governo assume, sempre o disse, está no programa de Governo. É uma reforma que vai para além desta legislatura. É uma reforma que tem de ter um caminho claro, um compromisso alargado e por isso nos preocupamos tanto em obter no Congresso da Associação Nacional de Municípios uma unanimidade em torno deste tema. E achamos que isso foi ganhar tempo. Preferíamos ter aqui uma convergência tão alargada quanto possível, porque achamos que não é o detalhe deste ou daquele diploma regulamentar, como diz, que tem de ser monitorizado, pode ter um desenvolvimento parcial agora, mais adiantado no futuro, pode até no futuro ser corrigido, caso se verifiquem que há aspectos que têm de ser melhorados. Isso acontecerá certamente. Não há aqui soluções globais e perfeitas, mas temos de ter um caminho muito claro. E por isso a aprovação, a criação de condições políticas para a aprovação da Lei Quadro, para a aprovação da Lei de Finanças Locais, para a conclusão, percebendo-se o que é que está em causa relativamente aos diplomas regulamentares. A abertura de um grande debate de reflexão centrado no local próprio, na Assembleia da República, sob a dimensão global da reforma da Organização Subnacional do Estado, que se é tema de debate na Assembleia da República hoje à tarde. E que abre aqui um caminho para a reflexão sobre outros níveis que não estão fora desta visão global, mas percebendo que se o nível metropolitano, se o nível regional, se o nível de organização territorial dos serviços públicos deve ser debatido sem tabus, sem fantasmas, para que se encontrem as melhores soluções para corresponder àquilo que queremos, um Estado mais descentralizado, mas que, sobretudo, sirva melhor os cidadãos. Estas peças são aquelas que têm hoje condições para avançar. Porquê? Porque visam dar mais poderes àquelas estruturas que já há muito são conhecidas. E por isso temos o trabalho mais maduro. Há 4 décadas de experiência dos nossos municípios e das nossas freguesias que permitem aqui um ritmo de concretização que não existe noutras áreas. A dimensão financeira é aqui essencial. E eu diria que devemos olhar aqui para vários aspectos da dimensão financeira deste conjunto de propostas. O primeiro é o pleno cumprimento da atual Lei de Finanças Locais. Esse é um ponto de partida. Por razões que não vale a pena estarmos a rediscutir porquê, estamos, apesar do crescimento nas transferências ocorrido significativamente com os últimos 3 orçamentos de Estado, o Governo assumiu aqui em todos os debates orçamentais que estamos abaixo daquilo que resultaria do cumprimento da Lei de Finanças Locais. E o primeiro acordo com a Associação Nacional de Municípios é: vamos estabelecer um calendário realista para pleno cumprimento desta Lei de Finanças Locais. E, portanto, isso significa, por si só, um aumento das transferências para municípios e freguesias, por cumprimento da lei, de cerca de 65 milhões de euros no próximo Orçamento de Estado, desde que a lei seja aprovada, estabelecendo este calendário de transição. Segundo,
o cumprimento daquilo que resulta também da Lei de Finanças Locais atual, isto é, fazer repercutir no orçamento para 2019 a variação das receitas fiscais ocorrida em 2017. E, portanto, estamos aí a falar de uma variação superior a 120 milhões de euros, aquilo que é a variação das receitas fiscais ocorrida em 2017, relativamente aos 3 grandes impostos, IVA, IRC e IRS. Temos uma terceira componente, que é prolongar, acentuar o processo de eliminação gradual da contribuição para o FAM. E daí resultará também uma redução de pagamentos e libertação de recursos de cerca de 12 milhões de euros. Novas receitas. Fruto exatamente de... nós temos de fazer efetiva coesão e atender àquilo que é a realidade financeira de cada município. E daí a participação direta no IVA territorializado, que será possível só a partir de 2020, porque depende de um conjunto de trabalhos técnicos, sobretudo de imputação dos pagamentos ao local em que efetivamente a atividade é prestada, para que a participação no IVA não fosse algo que fosse concentrar a receita só onde estão a sede das empresas. Não é isso que queremos, e isso foi explicado. Isso permitirá também aí um crescimento, diria-se, ao nível atual de IVA. Nós não sabemos qual é que é o nível de IVA em 2019 ou 2020. Quando nós falamos de cerca de 70 milhões de euros, estamos a falar de 7,5% do IVA relativamente àquele tipo de atividades, ao nível do IVA de 2018, isto é, se a economia continuar a crescer, até poderá ser mais. Bom, se estagnar, esse é o patamar de que estamos a falar. Finalmente, Fundo de Financiamento da Descentralização. Aquilo que nós concluímos, nós temos aí, o que está aqui em causa é fundamentalmente 2 tipos de atividades, e esse trabalho nós concluímos com a Associação Nacional de Municípios. Por um lado, funções do Estado em que transferimos aquilo que a Administração Central hoje gasta, e estes indicadores que, entretanto, foram feitos chegar tinham sido já feitos chegar antecipadamente à Associação Nacional de Municípios e que, entretanto, há umas semanas atrás, e que estiveram muito em causa nesta fase final de trabalho, indicam conselho a conselho o que é que está em causa na educação, na saúde, na cultura. Bom, mas as transferências não têm apenas a ver com isso. Há outras áreas em que não há transferências de dotações do Orçamento de Estado, mas há novas receitas. Isto é, quando falamos, por exemplo, competências em matéria de concessão de gestão de zonas, por exemplo, das praias, que é uma questão muito falada, bom, não há uma transferência de dotações do Orçamento de Estado. Há receitas que são cobradas pelas capitanias, pelo Ministério do Ambiente ou pelas administrações portuárias e que vão deixar de ser cobradas se a competência passa para o município, também passa a receita e também indicamos quanto é que estará aí em causa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Sabe que o Sr. Ministro ficou sem tempo para responder, de qualquer modo. Faz favor. Certamente o Sr. Ministro vai ter a oportunidade de responder, até porque este tema vai ser novamente abordado, penso, pelos outros partidos, portanto é o tema do dia, digamos assim, portanto é natural que isso aconteça. O Sr. Ministro, portanto, referiu, portanto, e é isso, é importante a questão da revisão da Lei das Finanças Locais, para além do cumprimento da Lei das Finanças Locais, mas também daquilo que são as novas possibilidades, portanto, da receita, que vão dar uma resposta, efetivamente, a estas novas competências que os municípios vão receber. Essa, de facto, é uma matéria importante, era fundamental ficar bem claro. Evidentemente, isto é um processo negocial. No processo negocial houve uma ideia inicial, curiosamente andou um bocadinho ao contrário. O Governo apresentou uma proposta orçamental muito ambiciosa, mas depois acabou por regressar, mas finalmente melhorou um bocadinho essa proposta. Seja como for, o mais importante é que os municípios, daquilo que é a Comissão Diretiva da Associação Nacional de Municípios, dos 17 elementos, pela informação que nos chegou, 16 votaram favoravelmente. Isto é esmagador, portanto significa que há um entendimento sobre aquilo que é transferido, mas também sobre os montantes que são transferidos. E isso é positivo. Sr. Ministro, se tiver a oportunidade, depois na fase que segue, era importante que os portugueses percebessem de uma forma muito clara que transferências estamos a falar, não só dos montantes, esses são importantes, mas o Sr. Ministro já o referiu, mas quais são as áreas que estão a ser transferidas?
é fundamental porque foi efetuada uma negociação ontem, onde estão fechadas as áreas, para já, um conjunto de áreas que estão definitivamente concluídas, as outras que estão em aberto ficarão em aberto, mas estas era importante que os portugueses tivessem depois uma percepção correta daquilo que está em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.